Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, inscreva-se e ative aqui as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não esqueçam de fazer os seus comentários aqui abaixo sobre os conteúdos deste vídeo que você assiste. Pessoal, parece que o canal está com 296 mil inscritos. Aí. Falta pouquinho para chegar nos 300. Não que eu me incomode muito com isso, mas esses números geralmente são cabalísticos, né? Números redondos. Mas não faço nada aqui só para crescer. Tá ok, pessoal? Não custa nada lembrar da imersão presencial em fusões e aquisições Evaluation, 7, 8, 9 e 10 de setembro. Quinta, sexta e sábado o dia todo, domingo até o horário do almoço. Pessoal, geralmente me perguntam, mandam muito mensagem, né? Mas para quem que é esse curso, para quem é direcionado? Bom, a maioria de vocês que eu estou notando que se inscreve, pessoas que querem atuar profissionalmente nesse mercado, fazendo a assessoria estratégica e financeira dessas operações. E tem um ou outro ali que sempre, nas outras duas turmas, foi assim que, na verdade, na segunda turma, a maioria era empresário, né? Na verdade, queriam ter esse conhecimento para utilizar dentro da própria empresa, né? E, eventualmente, saber falar a mesma linguagem quando são abordados, né, por pretensos compradores aí, pessoas, empresas interessadas. Então, sempre tem essa mescla, que só na primeira turma era a maioria querendo trabalhar profissionalmente com isso, e na segunda foi até uma surpresa agradável, a maioria era empresário, né, pessoas que queriam entender para aplicar dentro da empresa. E nessa turma agora, a maioria de inscritos novamente é de profissionais querendo atuar nessa área do mercado de capitais, mas tem um outro empresário também que vai fazer a imersão. Então é para esse público aí que, na verdade, todo mundo que queira conhecimento, né, de finanças, estratégia e finanças corporativas pode fazer o treinamento. Apesar dele ser focado em fusões e aquisições, mas como é fusões e aquisições, valuation é muito, muito amplo. Na verdade é uma coisa bem completa, né? Lá de dentro você extrai conteúdos para trabalhar em qualquer área do mercado financeiro e de capitais. Ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos aqui, tem duas perguntinhas hoje que foram selecionadas. Vamos a elas então. Boa noite, Cobori. Quais adversidades temos no mercado de M&A em cidades de 50 a 200 mil habitantes? Tem alguma adaptação de abordagem ou algo relacionado? Rafael Tomás. Bem, Rafael, acho que a maioria das pessoas me pergunta, se não me engano, no episódio passado teve uma pergunta parecida. Na realidade, a diferença é que obviamente existem empresas grandes que têm a base numa cidade pequena e acabam, né, dominando aí o país e, quiçá, até o exterior. Mas, na maioria das vezes, são empresas também compatíveis ali com o tamanho da cidade. Como empresas pequenas, na realidade, a dificuldade que você tem é elas entenderem, né, que precisam de assessoria estratégica e financeira. Porque eles precisam entender o lado econômico de uma operação. Por que precisa? Porque isso dá uma vantagem muito grande na negociação, né? Porque você sofre abordagem de um pretenso comprador, ou você quer comprar uma outra empresa, você não tem o domínio, né, de como esse mercado funciona, não só pelo valor, né, de valorar o negócio, mas muito mais para mitigar os riscos. Como eu sempre brinco, você está comprando um ativo, mas junto vem o passivo, né? E o grande problema geralmente é no passivo. Você tem que estar cercado, né, de todos os cuidados para mitigar esses riscos. Tá joia? Às vezes você não enxerga ali o que está no passivo, porque ainda não é passivo, é o que a gente chama de contingência, né? Existe um risco potencial ali de coisas que você não está vendo, não está enxergando naquele momento, não está na foto daquele momento, mas eventualmente depois essas contingências viram passivos e aí você comprou o ativo. Você será o responsável também pelo passivo, inclusive, que surgir depois da operação. Então existem várias ferramentas, quem for fazer o treinamento da imersão vai ver, várias ferramentas que a gente utiliza para mitigar o risco, tanto na diligência quanto nos acordos finais, né, nas reps and warrants, declarações e garantias. Então a grande dificuldade é você convencer, né, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, que a assessoria tem o seu valor, né? E geralmente nas cidades aí que você falou de 50 a 200 mil habitantes, as pessoas ainda fazem as coisas muito pelo feeling, né? E não que o feeling esteja errado, tá? Geralmente o empreendedor ele tem noção de quanto vale aquele negócio, porque, como eu brinco, né? Você sempre tem
aqueles números na cabeça, apesar de você não ter aprendido a teoria, né? Mas eu brinco, qualquer padeiro faz essa conta mentalmente, né? De quanto que ele colocou, de quanto ele vai conseguir gerar na operação de lucro e quanto aquele lucro representa no investimento dele. Então a conta mesmo intuitiva ele consegue fazer na cabeça. Muitas vezes, sob o ponto de vista estratégico, ele não consegue colocar isso de forma ordenada para ele enxergar exatamente quais são, que a gente chamaria os drivers de valor que tem na empresa, que ele pode eventualmente fazer daquilo uma vantagem competitiva. Tá, okay? Então a grande dificuldade é convencer, né, essas empresas que elas precisam de assessoria e que a assessoria é benéfica na negociação e é benéfica no final das contas, não só para melhorar o valor do negócio, independente se você está no buy side ou no sell side, e mitigar os riscos da operação. Tá ok, Rafael? Essa é a minha posição aí, que pode, de repente, te ajudar a enxergar melhor as oportunidades na sua cidade. Pessoal, vamos aqui então à próxima pergunta. Professor Cobori, boa tarde. Por que essa agenda confidencial do encontro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o presidente Jair Bolsonaro, pouco antes da reunião do Copom, e depois da reunião, o encontro com o senador Flávio Bolsonaro é considerado uma bomba? Efetivamente, qual a vantagem que poderiam tirar deste encontro? Obrigado por todo o conteúdo de altíssima qualidade e profundidade técnica que o senhor disponibiliza. Abraço, Guilherme de Ribeirão Preto, São Paulo. Bem, vamos lá, Guilherme. Essa foi a notícia aqui do pouco antes do sábado, né, na quinta e sexta, se não me engano, que saiu dessa agenda confidencial aí do presidente do Banco Central, né, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, e logo antes da reunião do Copom, e logo depois parece que teve uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, né, do ex-presidente. Tá sempre esses comentários que podem tirar vantagem das informações do que seria na reunião do Copom, e eu estou entendendo que você também achou uma bomba, mas você não consegue mensurar, né, onde é que está o pulo do gato aí, como é que as pessoas conseguem tirar proveito dessas informações. O que eu poderia te dizer, deixa eu te contar mais. Hoje não existe mais a BMF, né, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Antes existia a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, e a BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Para quem conhece a Bovespa ali onde é aqui no centro de São Paulo, você olhar da porta da Bovespa para frente, você vai ter um prédio na esquina, assim, nessa esquina era a BMF, tá? Do lado da BMF tinha uma entradinha, de vez em quando eu entrava ali, eu já era do mercado financeiro. E quando você entrava tinha como se fosse um aquário, né? Você estava em cima, tinha um vidro assim, e você conseguia ver os pitches de negociação lá embaixo, né? Quando o pregão era viva voz. E aí você conseguia ver, eu gostava de ir porque era engraçado até, né? Você vê aqueles pitches de negociação, as pessoas se empurrando, gritando, aquelas cenas que você vê meio glamourizadas aí de bolsa de valores. Era mais ou menos a caricatura desse pitch realmente de negociação que você via ali, chamado pregão viva voz. Quando eu falo assim, era até engraçado, porque às vezes eu ficava olhando e você via que os caras ficavam se cotovelando, como era uma coisa. Hoje, com os computadores, você pode achar meio arcaico, né? Mas naquela época era assim, você pegava uma boleta. O que era boleta? Você tinha uma série de cartãozinhos na mão, alguém apregoava o preço que estava vendendo, tô vendendo por 10. E aí você ficava ali, compra, não compra, você está representando os seus clientes, né? Você era o operador da corretora, e aí, compra por, sei lá, 9,98. Aí o cara, não, é 10, é 9,99, até chegar no preço. Quando chegar no preço, fechava, você vê como era arcaico, você anotava ali a boleta, de quanto era o valor, você passava para trás, tinha um cara da bolsa que pegava, ia lá e computava lá a negociação. E o que era interessante nos pitches que eram maiores, porque às vezes ele estava pregoando e o cara que estava querendo comprar estava do lado dele, gritando. Mas ele estava olhando para frente, tentando identificar quem é que estava pregoando ali com ele para fechar o negócio, e a pessoa estava do lado, né? Então muitas vezes você via que aí o cara do lado tinha que dar uma cotovelada assim, sou eu, tal, chacoalhava o cara e virava pro lado. Então era engraçado essas situações. Mas por que eu conto essa história caricata? É porque quando você, nessa época, você olhava, então fisicamente você conseguia ver quais os mercados que tinham mais volume de negócios. E aí você tinha lá os pitches, que eram bem pequenos assim, tinha umas meia dúzia de operadores, né? O pitch da soja, o pitch do café, o pitch do boi gordo, o pitch do milho. Eram pitches menores, né? Você tem uma ideia, pitch menor, parece esses lugares que você vai no parque de diversão,
nas praças antigas, né? Tem tipo uma arenazinha assim e tinha os cercadinhos assim, que era tipo uma grade assim como se fosse um corrimão de ferro, né? Que cercava aquele pedaço. E aí tinha os pits, você conseguia ver lá de cima. Os pits menores eram as commodities naturais, né? Quando você começou a bolsa de mercado de futuros, começou com soja, com milho, com café, boi gordo, essas coisas. E aí você via esses pits. Os 3 maiores pits, que aí era muita gente que você via, eram de instrumentos financeiros, né? E os 3 maiores eram índice Bovespa, dólar futuro e juros futuros, né? Então eram os mercados que mais movimentavam dinheiro. E eu conto essa história porque fisicamente isso era notório. Você olhava assim, você via, o mercado é aquele, né, gigantesco. Obviamente, da segunda vez que você vai, você já sabe, mas na primeira que entra, fala assim, nossa, o que é aquele ali, né? Tem lá trocentas pessoas ali, né, negociando, se cotovelando. São os instrumentos financeiros que eram negociados na BMF. Então, como eu não tenho mais essa visão física para saber o pitch, eu entrei aqui no site da B3, né? Peguei o volume de negociação aqui de as commodities, as naturais, como eu dei no exemplo, eu peguei café, soja, milho. Você vê ali que vai de 10 a 50 milhões de reais o movimento diário, né? Vou até depois pedir para o editor colocar essa imagem aí, que eu peguei aqui no site da B3. Então você pega os 2 contratos das 2 commodities que lideram a nossa bolsa, né? Das ações das empresas que lideram isso, que é petróleo e minério de ferro. Então, contrato futuro de Petrobras, 5 milhões e 507 mil. Vale 7 milhões e 200 mil. São os contratos futuros de ações aqui que movimentam mais dinheiro. Aí, como eu disse, os 3 índices financeiros são os que mais movimentam. Eu estou falando em dólar aqui, tá? Depois eu vou fazer o correspondente em reais. O índice Bovespa Futuro, 3 bilhões 797 milhões. O dólar, 10 bilhões 335 milhões. Ou seja, o DI, para quem não sabe, o contrato futuro de juros chama-se DI de um dia, que é o depósito interbancário de um dia. Ou tem gente que fala interfinanceiro de um dia. São 98 bilhões 624 milhões de dólares, tá? Então você vê a diferença, ó. Petrobras e Vale, 5 milhões, 7 milhões. Índice Bovespa, quase 3.800. 3 bi 800. Dólar, 10 bi 300. Juros futuros, 98 bilhões e 600. De dólares, quando você pega em reais, o movimento diário aqui, isso aqui foi da sexta-feira, dia 11/8 de 2023, 482 bilhões 449 milhões de reais. Ou seja, é um mercado gigantesco, né? Para que eu estou falando isso? Porque você fala, como que eles ganham dinheiro com isso? Um contrato de DI futuro de um dia custa 100 mil reais. Assim como tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como sintetizar, né, uma LFT numa LTN ou vice-versa, para você não precisar trocar o título. Obviamente quem faz isso são grandes investidores, porque se você tem pequeno, não vale a pena, né? Tô com uma tosse, por isso que toda hora eu dou uma cortadinha aqui. Então, não vale a pena, mas grandes investidores vale a pena. Ele, em vez de desmontar a posição dele de um título e montar no outro, ele só faz uma operação sintética ali com contratos de DI futuro de um dia. Tem um vídeo que eu explico isso, tá? Mas só para você ter uma ideia, um contrato futuro de DI de um dia custa 100 mil no vencimento, 100 mil reais. E você vê que tem aquela curva que você vê para quem está no mercado, né, eles estão falando de contratos de DI daqui 10 anos, né? Por isso é uma curva de juros futuro, né? Mexeu na expectativa hoje, mexe lá na frente. Então você imagina um contrato desse aí, o cálculo é simples, a matemática financeira, né? Igualzinho o cálculo. Por que eu comparei lá com a LTN? Porque é o cálculo da LTN. Uma LTN vale 1.000 no vencimento. Um contrato DI futuro vale 100 mil no vencimento. Tá, mas quanto eu pago hoje um contrato que vale 100 mil daqui 10 anos? Você vai dividir 100 mil, dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Obviamente o tempo é 252 dias úteis, quando você quer calcular exato, né? 252 dias úteis é considerado um ano para esse tipo de contrato. Você quer 10 anos, então o que eu tenho em cima, o que eu quero embaixo, eu sempre brinco para fazer essa conta, né? Então seria 10 anos, 2.520 dias dividido por 252. Se for fazer isso, vai dar 10. Você pode só elevar 10. Por que eu falo isso? Porque é exato, né? Se não faltar exatamente 10 anos, você vai pular 2.187 dias dividido por 252, vai dar o tempo equivalente. E aí você traz o seu valor presente, vai ter um número.
né? É esse número que você paga hoje para carregar esse contrato até lá e receber 100 mil no futuro. É um mercado, como mostrei aqui para vocês, de quase 100 bilhões de dólares por dia, que dá quase 500 bilhões de reais por dia, que são negociados nesses contratos. Você imagina o tamanho desse mercado e o volume desse mercado. Por que o tamanho é importante? Porque altíssima liquidez. Se você quiser fazer uma operação lá, você entra e sai em 5 segundos, se você quiser. Você entra e sai em 5 segundos. Talvez não menos, porque a capacidade de execução seja um pouco mais. Você não consiga fazer em 2 segundos. Se conseguir, tem mercado para isso, tem liquidez para isso. Então, como é que se ganha ou se perde dinheiro nesse mercado? Se você está comprado e o negócio, o preço subir, porque você pega o valor futuro, traz o valor presente, tem o que o mercado chama de PU, né? Que é o preço hoje à vista. Se você está comprado, nesse meu vídeo eu sempre falo de estar comprado em taxa, vendido em taxa. Então você acha que a taxa vai subir, está comprado em taxa e está vendido em PU. E vice-versa. Por quê? Porque a taxa está no denominador, lembra que eu sempre explico aqui? Então, se a taxa sobe, o PU cai, né? Se a taxa cai, o PU sobe. Então, se você está comprado em taxa, você está vendido em PU. Então, imagina, nessa reunião parece que o juro subiu 1%. Então, se ele for lá e você sabe que o juros vai subir 1%, que é o que todo o mercado, imagina o tamanho desse mercado, o que eles querem saber? Exatamente isso. Quanto que vai subir, né? Qual a expectativa? E o mercado já precifica, né? Quando você vê aqui na curva, já está precificado. Lembra o ditado que eles falam assim, isso já está precificado? É porque se o mercado acha que vai subir 0,75, geralmente aquela curva já está toda precificada que o juros vai subir 0,75. Quando o Copom vai lá e confirma, na realidade você não tem muita oportunidade ali de ganhar, porque se confirmou a expectativa que estava precificada. Mas se por um acaso todo o mercado está achando 0,75 e sobe 1, a pessoa que está na posição certa e apostou nesse 1 vai ganhar mais dinheiro, muito mais dinheiro. Imagina o tamanho desse mercado. Então você imagina, você está comprado em taxa porque você acha que vai subir. Então se a taxa subir, o PU vai cair. Então você está comprado em taxa e vendido em PU. Está vendido no papel. Então, digamos que, se não me engano, nessa reunião aí que eu vi na notícia, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, subiu 1%. Né? Então o que você está questionando o presidente do Banco Central foi lá e se reuniu pouco antes da reunião, e depois da reunião ele se reúne de novo aí com o filho do presidente, na época presidente, né? Então, estão se questionando que é uma bomba, é que tem no mínimo ali, uma imoralidade, né? O presidente do Banco Central, todo mundo fala assim, o Banco Central é independente, é o primeiro presidente teoricamente independente, né? O Banco Central é independente de quem? Independente de mim, independente de você, independente do povo todo, mas ele está dependendo de alguém, né? E está ali trocando figurinha com alguém. Então isso é uma ilusão, tá? O Banco Central independente é uma ilusão porque ele sempre está dependente de alguém. Está independente da gente, do povo, né? Mas está dependendo de alguém. Porque as pessoas todas estão ali defendendo interesses. Então quem faz a crítica assim, meio sem sentido, meio assim, aquela visão meio maniqueísta, né? Se tem independência política, não presta, se é independente tecnicamente da política, presta. Não tem nada a ver isso aí, é uma visão muito limitada, né? Até porque a importância das decisões, né, dessa instituição tem que estar sob o controle político, porque está sob o controle da população, né? Na democracia é assim. O presidente do Banco Central não ganhou nenhum voto, ninguém votou nele, né? A gente votou nas pessoas que vão colocá-lo lá. Então ele tem que ter um controle, né? Esse negócio de independência, você está vendo nessa notícia que não tem independência nenhuma. Então voltando aqui tecnicamente. Então imagina, o mercado achou que ia subir, sei lá, 0,75 ou 0,50 e o juro subiu 1%. Quem tinha essa informação ganhou muito dinheiro. Por quê? Se ele tinha informação antes, lembra que eu falei que o mercado é muito líquido? A taxa vai subir, ele tem que estar vendido em IPU. O que ele faz? Ele vai lá e vende um monte de contrato futuro, de DI futuro de um dia. E aí, se confirmar aquilo que ele achava, a taxa vai subir mais do que esperado, o PU vai cair mais do que esperado e ele vai ganhar muito mais dinheiro. Ele está vendido, quando cair ele vai lá e recompra, ele ganha dinheiro. Só fazer um exercício aqui, curiosidade, né? Você falou que quer entender os volumes. Então vamos lá, um contrato de 100 mil, digamos que ele comprou 1.000 contratos. Você viu que tem mercado para fazer muito mais que isso, né? Comprou 1.000 contratos, são 100 milhões. Ele estava achando que a taxa, digamos, estava 10% nessa época, eu acho, 10 ou 11, mas vamos lá, estava 10%, 1,1 elevado a 10 que divide. Então, o PU desses contratos,
né, a 10%, a expectativa de 10%, era 38.554.000. Vou guardar esse número aqui. Mas aí foi para 11. Então, 100 milhões, 1,11, 10 que eleva, que divide, 35.218. A diferença deu 3.335.000. Ah, tá, mas o mercado, obviamente, não ganhou esse 1%. O mercado achou que ia subir meio, subiu 1%. Então, na realidade, a sua oportunidade é nesse meio que subiu além do que o mercado já tinha precificado. Então, é metade disso, 1.600.000, 1.700.000. Ou seja, o cara fez uma operação, pode fazer essa operação rapidamente, né? Entrar e sair. Digo, vamos ser conservador, entrou num dia e saiu no outro. Ou seja, não precisa nem ter o dinheiro, porque no mercado também tem vídeo aqui explicando, você não precisa ter o dinheiro, você precisa ter a margem de garantia lá depositada para cobrir esses ajustes diários, né? Então, é isso que acontece, você não precisa ter todo o dinheiro, você vai lá, faz a operação vendida hoje, amanhã você recompra. No nosso caso aqui, exemplo simples, tá? Você ganhou R$1,5 milhão, sem precisar ter esse dinheiro. Você tinha só que ter ali a margem depositada lá para cobrir os ajustes. Estou falando do mercado de 500 bilhões e estou falando de uma operação de 100 milhões. Você podia, obviamente, fazer uma operação muito maior, né? Você podia fazer uma operação de 1 bilhão e você ganhar muito mais, né? Muito mais dinheiro. Você podia aposentar com uma operação só. Então, obviamente, né, quem tiver essa informação vai tirar proveito dela e vai ganhar muito dinheiro. Não precisa ser quem estava falando, que eu acho que o ex-presidente não tem esse conhecimento, não ia saber tecnicamente como fazer isso. O filho dele, muito menos, não tem capacidade para isso, mas deve ter conhecidos, influências, né, ali que transitam entre eles, que inclusive, né, pedem informação por encomenda, pode ganhar muito, muito dinheiro. Então, essa é por isso que é uma bomba, tá? Que fala, a notícia é uma bomba, porque quem tem essa informação ganha muito dinheiro. É ilegal e imoral, né, o presidente do Banco Central ter tido essa agenda antes e depois ser confidencial. Por que é confidencial? Você não está fazendo nada de errado, não precisava ser confidencial, né? Isso só apareceu agora porque foi descoberto, senão ninguém saberia. Tá ok? Então essa é a explicação, Guilherme, para essa interpretação, né, de como se tira vantagem dessas informações no mercado financeiro. Tá ok? Espero que vocês tenham apreciado o episódio de hoje. Vamos ficando por aqui. Lembre-se da imersão presencial em fusões e aquisições Evaluation, dia 7, 8, 9 e 10 de setembro, ou seja, agora, menos de um mês. A gente se encontra aqui presencialmente em São Paulo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Pessoal, não mandem áudios que não dê para escutar, tenha muito ruído, muito barulho. Se identifique a cidade que você fala e perguntas aqui que agreguem, né, para todos nós aqui que participamos do podcast, tá? Perguntas, já cansei de falar, né? Vocês devem estar até enjoados. Pedindo dica, informação, minha carteira, para avaliar negócios, para avaliar ações de vocês, a sua carteira. É o que mais chega, tá? Vocês sabem que eu não respondo, não é porque eu sou mal educado, antipático, é por um princípio. Tá joia? Espero que vocês tenham apreciado o episódio de hoje. Um forte abraço e até o próximo. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.